Olá, o Gente.com de hoje recebe uma atleta que já foi considerada uma das mais valiosas jogadoras de vôlei da Europa. Loira, bonita, 1,80 m. Há 17 anos ela veio jogar no Brasil, em Minas Gerais. E por aqui encantou treinadores e equipes com seu talento. A romena Cristina Pivi é mãe de 2 filhos e vive em Curitiba. É a nossa entrevistada de hoje. Nós vamos falar sobre carreira, família, os desafios de viver longe da família em um país diferente. Cristina, então eu começo já por aí. Por que você resolveu permanecer em Curitiba, mesmo depois de tudo que aconteceu na sua vida, que a gente já vai falar um pouquinho, mesmo depois de encerrar a carreira, da separação, enfim, você fincou o pé aqui? Mira, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Adorei te Alegria conhecer. falar com você. Obrigada. Eu acho que assim, eu escolhi Curitiba antes de tudo acontecer, da tempestade, então decidi também por causa dos filhos ficar aqui, mas também porque eu assim me senti muito acolhida pela... sentiu em casa? Exatamente, Curitiba me acolheu, as pessoas daqui de Curitiba, um monte de amigos, um monte de pessoas que me querem bem, então estou super bem. Uma cidade também europeia, que eu acho que no tanto clima, no frio, pelo menos, muito parecido. Exatamente, eu acho que mais assim, o calor das pessoas, todo mundo que está do meu lado é realmente extraordinário. Então, eu brinquei com a Cristina há pouco antes da gente começar a gravar até, porque assim, ela não tem muito aquele tipo europeu. Enfim, a gente faz uma ideia de que o europeu já é mais reservado e tal, e ela é toda simpática, conversada, conta caso, ri sem parar. Você já era assim, Cristina? Eu já era assim, né? Mas todo mundo foi contaminada pelos brasileiros. Com certeza, a alegria brasileira não tem em nenhum lugar, né? Então a gente tem que se adaptar também ao país, né? Eu adoro o Brasil. Quando joguei também aqui em Belo Horizonte, eu acho que também lá eu aprendi muitas coisas, samba até, né? Todo mundo aprendeu a sambar? Aprendi mesmo? Um molengo assim. Então, eu acho que assim, viver no Brasil é extraordinário, para mim é fantástico. Cidadão honorário de Belo Horizonte, né? Que chique. Ai, que chique. Não, eu acho que foi uma história maravilhosa lá em Belo Horizonte que eu fiz, 4 anos eu joguei lá. Todo mundo me acolheu lá também. Assim, me chamavam de Draculina. Por quê? Porque na Romênia eu nasci na Transilvânia. Sério? Então, até eu fiz uma entrevista uma vez que colocaram os dentinhos, uma capa de Drácula, então todo mundo me chamava de Draculina. E depois me chamava de feiticeira, porque na época que eu vim, em 97, tinha a Joana Prado que fazia feiticeira. É verdade. Então eu jogava com o cabelo aqui em cima. Sempre eu jogava assim, então... Feiticeira? O que é feiticeira? Eu não entendia nada, não entendia português, não entendia nada, né? Então as pessoas com o cartão, vamos feiticeira, Pirvi, feiticeira. Até tem em casa um monte de papéis, fotos, assim, de fotos, assim. Então, assim, para mim foi assim, o Brasil me acolheu de todos os lados, foi extraordinário, exatamente. Mas antes disso, você tem toda uma história ainda na Romênia e no período difícil ainda do comunismo. Conta pra gente, Cristina. Realmente, eu nasci num país comunista que a gente precisava se destacar de algum jeito, né? Ou estudando, ou fazendo algum esporte, para você poder sair desse lado comunista, né? Porque nós na Romênia, a gente vivia assim, até a laranja era presente de Natal embaixo da árvore. Sério? Então era uma coisa realmente, não existia laranja. A gente tinha um cartão que era um cartão que família Pirvi, por exemplo, tinha cinco pessoas. Tudo era racionado. Leite, pão, farinha, óleo. Então tudo a gente tinha por mês aquela quantidade de a gente comer. Sabe? Então a gente viveu um período bem difícil. Não posso dizer que a gente passava fome, mas a gente deveria se virar muito, deveria economizar muito. Água quente a gente não tinha, era só 2 vezes por semana. Então, assim, a vida era difícil, né? Aí eu saí de casa com 14 anos para jogar em Dinamo, que era um clube, que era o melhor clube da Romênia, que era comandado pela polícia, que comandava o país. E com 17 anos, eu tinha quando a Revolução começou, aí eu saí com 2 meninas para a rua, a gente fugiu para a gente Tinha que ter ficado escondida e escapou. A gente ficou 3 dias embaixo de um hotel, que era um
um lugar onde ninguém podia, principalmente da polícia, não podia sair, não podia manifestar nada. Então, assim, você não podia fazer nada. A gente saiu para a rua, quando a gente voltou, as pessoas falaram, agora as suas famílias vão ser mortas, porque agora vocês fizeram isso, não pode, porque estava nessa, vai cair o comunismo ou não, ainda não tinha caído, só começou a revolução, sabe? Então, assim, foi bem difícil, mas... E você teve a oportunidade de ainda nesse período jogar em outros países e nunca pensou em deixar o seu país, pedir asilo político, enfim? Exatamente, com 16 anos antes da Revolução, que a Revolução foi em 89 e 88, eu fui melhor atacante do Campeonato Europeu na Itália, eles pediram de eu ficar lá para pedir asilo político. Mas assim, foi muito difícil a decisão, porque assim, a minha família era muito prejudicada se eu ficava. E tinha muitas jogadoras que ficavam. Em todo país capitalista que a gente viajava, sempre ficava uma. Só que assim, a gente chegava, eles pegavam os nossos passaportes, e aí depois as pessoas, né, a gente ficava lá para jogar. Quando a gente ia embora no aeroporto, eles nos davam os passaportes, mas sempre ficava alguma. E a gente viajava com 3, 4 policiais, porque eles falavam, não, é médico, é fisioterapeuta. Todo mundo era da contra-informação, tipo, para a gente, para sempre ser seguidas e para não ficar, controle sabe? absoluto. Só que depois, como tudo tem a hora certa, né, Cristina? Depois você acabou indo, sim, jogar na Itália e foi considerada a melhor jogadora de vôlei da Europa, né? Exatamente, assim, eu fui muito precoce no vôlei, né? Eu, com 13 anos e meio já estava na seleção. Com 16 já era na seleção adulta. Então, assim, fui super precoce. Com 18 eu já fui melhor jogadora da Europa, que foi logo depois da Revolução. E aí, em 91, eu já tive um monte de propostas na Itália, na Grécia, na Espanha, mas eu queria só Itália, não Itália, porque é meu sonho até hoje. Como é que para a cabeça de uma menina que veio do comunismo, com todas as restrições que você citou, de repente começou a ganhar super bem, uma jogadora reconhecida mundialmente, como é que foi essa transformação? Eu acho que assim, o que me salvou, eu acho, foi a base que eu tive de pequenininha, né? Porque mesmo em casa, sempre os princípios eram aqueles, você pode, pode, não pode, não pode. Então não existia essa coisa de, vamos negociar para ver. Não, não era assim, né? E na escola também, quando eu comecei a jogar vôlei, o técnico falava assim, você tem que ter 8, 9, 10, senão você não pode vir treinar. Então, assim, tanto de escola, educação, princípios, eu acho que é isso que realmente fez a diferença nos momentos difíceis que você tem que sair do teu país, que você tem que enfrentar uma mudança muito forte, né? Tipo, do comunismo, vai para o capitalismo, tudo pode, tudo você... se torna super bem sucedida. Isso... Eu acho que assim, com muita determinação, acho que nada eu tive de graça, na verdade, né, Mira? Sim. Foi assim, difícil, muitos sacrifícios, não pode sair de noite. Eu me lembro, quando eu jogava em Dínamo, eu morava no internato, 10h30 a luz apagada, não tinha mais para sair na rua, alguma coisa assim, sabe? Então, tudo é restrição, mas me fez muito bem para dar valor a que eu estava conquistando e, principalmente, no que eu queria. Porque eu queria me dar bem, queria vencer, queria ser vencedora, sabe? Então isso eu acho que foi super importante para mim. Determinação. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a fase da Cristina, outros períodos aqui no Brasil, o casamento, momentos de muita glória, mas depois também de muita dor. Nós já voltamos conversando com a grande jogadora de vôlei, Cristina Pirvi.